Pessoal, boa noite neste dia quente. Tá insuportável o calor aqui em São Paulo. Não sei aí onde vocês moram, como tá, mas aqui em São Paulo tá insuportável. Tá difícil passar o dia nesse calor. Então vamos lá, gente. Vamos tentar falar um pouquinho hoje aqui sobre qualidade de vida no DPOC, né? Dando continuidade ao desafio 21 dias com paciente com DPOC. Se você ainda não faz parte do desafio, vá lá no link da bio aí no Instagram da Fisio Intensiva depois dessa live. Clica lá, se inscreve para entrar no nosso grupo de WhatsApp para que você possa participar do nosso desafio. Ainda, eu não vou lembrar de cabeça quantos dias tem, mas ele vai até dia 7 de dezembro. Então tem bastante coisa ainda aí para vocês aproveitarem. Então entra lá. Amanhã tem uma aula no YouTube muito legal que eu vou falar de fraqueza muscular diafragmática e fraqueza muscular periférica. Depois eu vou dar continuidade com algumas aulas no Instagram e na próxima terça-feira eu vou falar de ventilação mecânica no paciente com DPOC, tá? Então, nós pegamos aí esse desafio para falar tudo o que a gente precisava para vocês entenderem de DPOC até chegar na ventilação mecânica, tá? Eu sei que muitas pessoas gostam mais de ventilação mecânica. Eu até recebi uma mensagem engraçada o dia que eu estava dando aula de perda de peso, que depois até a pessoa pagou, mas deu para ver na notificação que ela falou que gostava mais quando eu falava de VM. Eu entendo que ventilação mecânica é um assunto muito legal, é um assunto muito bacana, a gente gosta e como eu sempre falo disso na liga, eu sou basicamente o professor da liga que é conhecido aí por falar de ventilação mecânica, mas a gente tem que começar a pensar e abrir a mente que ventilação mecânica não é tudo, tá? O fisioterapeuta, ele precisa também dominar outras coisas, outros assuntos, dominar a fisiopatologia, entender como o paciente se comporta. No caso, eu estou falando do DPOC, então entender a doença, entender quais são os sintomas, o que isso afeta no paciente, o que isso afeta na vida dele, o que isso afeta na internação dele, o que isso afeta diretamente para você que está dentro de um grupo de reabilitação, um grupo multiprofissional que vai reabilitar esse paciente, seja aquele paciente DPOC que internou no hospital, seja aquele paciente DPOC que está na casa dele e você vai atender, ou que ele vai buscar um atendimento seu num centro de reabilitação. Então eu preciso saber disso, né? Eu preciso, além de ser especialista, eu também preciso ser generalista, eu preciso ter mais conhecimento, não só aquelas coisinhas muito batidas e marcadas. E a ventilação mecânica ela é batida e marcada. E eu não vou dizer que ela não é importante, ela é extremamente importante, principalmente porque eu gosto disso, eu dou aula disso, mas também vamos nos concentrar em outros assuntos até a gente chegar à ventilação mecânica, tá? Então quem quiser, vai lá no link da bio, clica lá, entra no nosso grupo para você fazer parte do nosso desafio, tá? DPOC 21 dias, tá bom? Então vamos lá, galera. Hoje eu vou falar de qualidade de vida no DPOC, tá? Então, vamos lá. Eu peguei um estudo aqui só para dar uma acompanhada e facilitar um pouquinho a nossa aula aqui para eu não ficar perdido. Então é o seguinte, galera. Nós sabemos, eu falei lá nas primeiras aulas que nós temos as classificações do DPOC, eu não vou ficar repetindo muito para não ficar muito chato, que é o GOLD 1, 2, 3 e 4, tá? E que cada paciente, cada gravidade, né, que esse paciente se encaixa, ele pode ter mais ou menos sintomas que vão impactar na vida dele. Nós falamos também dos sintomas desse paciente, da falta de ar, do broncoespasmo, da hiperinsuflação, do aumento da resistência das vias aéreas, das lesões sistêmicas. Falei da perda de peso, que é importante, e isso pode influenciar muito esse paciente no prognóstico, influenciar até na nossa reabilitação. E a qualidade de vida desse paciente, como que fica a qualidade de vida desse paciente quando ele descobre que ele tem DPOC. Então tudo depende, como eu falei, da gravidade. Quando o paciente DPOC descobre a doença numa gravidade leve, no GOLD 1, nós temos muito mais facilidade de tratar esse paciente e muitas vezes você vai ver que ele não vai ter nem ganhos tão consideráveis assim na reabilitação pulmonar, porque ele ainda está num estágio muito inicial da doença, mas que isso pode vir a piorar se ele não começar a cuidar, se ele não diminuir os fatores de riscos que ele tem, que muitas vezes é o fumo, né? Então, se ele não diminuir o fator de risco, ele pode continuar tendo mais lesão, mais processo inflamatório, porque é uma doença progressiva. Então, a gente consegue tratar esse paciente muito melhor.
Com o passar do avançar dessa doença, dele começa a ficar mais grave, aí ele já começa a ter um impacto na sua qualidade de vida. E esse estudo que depois da aula nós vamos mandar para vocês no grupo de WhatsApp, então quem quiser pegar o material pós-aula, entra no grupo de WhatsApp logo assim que acabar a live, porque logo que acabar a live a gente já manda. Então, nesse estudo eles avaliaram a qualidade de vida. Então, por exemplo, eles perguntaram para o paciente, né, que com qual frequência eles tossiam durante o dia, né? Então eles viam lá se o paciente tossia na maioria dos dias, muitos dias, se ele tossia e tinha catarro no peito, ou se ele não tossia. Então, junto com isso, se ele colocava o catarro para fora. Então, isso é um fator limitante que atrapalha esse paciente. E esse estudo, galera, eu traduzi para vocês, ele está traduzido, tá? Ao pé da letra. Então, a tosse é um fator que incomoda o paciente DPOC. Imagina você tossindo praticamente a maior parte do seu dia, porque você tem secreção pulmonar. Então isso impacta demais a qualidade de vida desse cara. Ele fica com dispneia, ele fica com falta de ar. O paciente com DPOC começa a ter dispneia quando ele tem uma tosse muito constante, né? E isso também atrapalha a vida social desse paciente, ele fica incomodado, né? Porque outras pessoas vão reparar que ele está tossindo demais e o dia todo. Isso incomoda. Socialmente, isso não é muito legal para o paciente. Então, isso afeta a qualidade de vida dele. Outra coisa é a falta de ar, né? A dispneia. Esses pacientes, como eu falei, eles entram naquela tríade de dispneia, repouso e dispneia, e cada vez que ele sente falta de ar, ele não quer fazer mais esforço. Então, esse paciente muitas vezes pode não conseguir mais fazer as suas atividades do trabalho. Então, se ele é uma pessoa que contribui basicamente com o valor da sua renda para a sua família, essa família vai perder renda, porque esse paciente possivelmente não vai conseguir trabalhar, ele vai aposentar, ele vai afastar, enfim, mas a gente sabe que o valor que ele vai ganhar é muito menor do que ele ganha trabalhando. Então isso também pode ser um fator para atrapalhar com que esse paciente aí consiga conseguir a renda que ele precisa para sua família. Então, a falta de ar é muito importante, é um sintoma que afeta demais a vida desse paciente. Então, ele não vai querer fazer nada. E quando ele tem falta de ar e não quer fazer mais nada por isso, ele aumenta seu quadro de sedentarismo, ele perde condicionamento físico. E aí ele vai ficando com mais falta de ar. Então, é um ciclo muito importante que precisa ser quebrado. E muitas vezes, quando a pessoa não conhece a doença, ela tende a pensar que este paciente é preguiçoso, né? Então a pessoa fala, pô, sei lá, seu Carlos, você é preguiçoso, você precisa fazer exercício, você precisa andar, você precisa fazer as suas atividades de vida diária. Só que a pessoa não entende que ele não consegue fazer, porque a falta de ar para ele gasta muita energia. É por isso que a gente trabalha economia de energia no paciente com DPOC, né? Porque o gasto de energia dele cansa esse cara muito rapidamente e muitas vezes ele não consegue utilizar essa energia dele para fazer a sua reabilitação, porque ele já cansou durante o dia. Ele tem um metabolismo muito acelerado e tudo isso é decorrente do processo inflamatório, como a gente já falou, do processo de dispneia, às vezes a perda de massa muscular, que também vai piorar muito mais essa questão de falta de ar e tolerância ao exercício. Então é um paciente que tende a cada vez mais aumentar a sua falta de ar. Além disso, ele começa a ter a respiração chamada respiração ofegante. Ele começa a ficar taquipneico. E o problema desse paciente ficar taquipneico é porque muitas vezes esse paciente ele faz hiperinsuflação pulmonar. Então, o paciente com DPOC é um paciente hiperinsuflado, ele tem uma complacência alta, muitas vezes, a depender da sua classificação, né? Tem que levar em consideração sempre a classificação. Ele vai ter uma complacência mais alta, ele vai ter aumento da sua resistência das vias aéreas, porque os brônquios dele estão edemaciados, estão inflamados, ele tem destruição, perda de tração radial, ele tem colapso das vias aéreas muito mais precoce que qualquer outra pessoa, e tudo isso atrapalha quando ele aumenta a frequência respiratória, porque ele não consegue exalar todo aquele ar que ele está inspirando, ele começa a hiperinsuflar. Então, quando ele tenta arrumar um mecanismo para compensar, porque quando ele faz esforço, ele aumenta débito cardíaco, aumenta a ventilação alveolar, mas ele não consegue dar conta porque ele mecanicamente ele está em desvantagem. Então isso é um outro fator muito ruim para o paciente. A respiração ofegante, que seria para ajudar, muitas vezes atrapalha ele, tá?
No estudo eles perguntam quantos ataques de problema no peito esse paciente tem. Isso, na verdade, esse ataque de problema no peito, né, é algum problema, tipo secreção, um broncoespasmo, né? É porque como o estudo foi avaliar a qualidade de vida, ele tem que fazer uma pergunta básica para o paciente. Ele não vai perguntar para o paciente, e aí, quantos chiados ou quantos broncoespasmos você tem por dia? Então, eles têm que perguntar de uma forma mais simples, né? Então, quantos ataques no peito você tem? Ou se você sente dor no peito, você sente um incômodo, quantas vezes o seu peito chia pela manhã, por exemplo? E aí esse paciente ele vai respondendo aqui no trabalho as frequências, mas isso também tem que ser levado em consideração. O chiado, o broncoespasmo, é algo que incomoda muito também e afeta a qualidade de vida desse paciente. Às vezes, ao mínimo esforço que ele faz, ou até com um pouquinho de secreção que esse paciente apresenta, ele já desencadeia uma hiperreatividade brônquica e faz broncoespasmo. E a gente tem que lembrar que o paciente DPOC, por ele ser um paciente com inflamação crônica, ele pode ter hiperresponsividade brônquica e ele vai ter aumento de produção de secreção, muito mais do que eu, muito mais do que vocês. Nós produzimos uma quantidade de secreção durante o dia que nós nem percebemos, nós deglutimos ela e nem percebemos. O batimento ciliar nosso dá conta. Mas o paciente DPOC que tem destruição das suas células ciliadas, né, ele não consegue dar conta. Então ele fica hipersecretivo, ele não consegue fazer esse toalete brônquico adequado. E essa tosse, essa falta de ar, esse chiado, tudo isso, né, esse broncoespasmo, isso altera a qualidade de vida. Então faz com que esse paciente fique mais sedentário. Aí eles perguntam também das atividades de vida diária. Quais delas te deixa com falta de ar? Te deixa sem fôlego? Então eles responderam aqui que, por exemplo, se lavar, né, tomar banho ou se vestir gera muito desconforto respiratório para esses pacientes. Caminhar ao redor da casa também é um baita desconforto, seguido de caminhar ao ar livre, subir lance de escada ou subir colinas, né? Porque onde fizeram esse estudo tem morros. Então, pegando tudo isso, uma das maiores incidências aqui de falta de fôlego, de ar para esses caras, para esses pacientes, é se lavar e se vestir, é tomar banho e colocar a roupa. Então perceba quanto é importante a reabilitação desses pacientes, porque o paciente não consegue vestir uma roupa. Então ele tem que aprender economia de energia para vestir a sua roupa, ele tem que aprender economia de energia para tomar o seu banho, para que ele consiga utilizar energias para as outras atividades. Vocês conseguem entender quando eu falo de economia de energia? É diferente eu, Fernando, economizar energia para depois ir para a academia. Eu, teoricamente, entre aspas, eu sou saudável, né? Eu não tenho uma doença pulmonar, uma pneumopatia. Então, se eu gastar 1.000 calorias no dia antes de treinar, ou eu gastar 3.000 calorias no dia antes de eu treinar, não vai fazer diferença. Eu vou conseguir treinar, vou conseguir fazer o que eu quero, talvez um pouco mais cansado, mas eu vou conseguir. Agora, um paciente com DPOC, com dispneia aos mínimos esforços, com um problema pulmonar crônico, se ele se cansa ao se vestir e ao tomar banho e ao se vestir, como que esse paciente, por exemplo, vai para o seu trabalho? Como esse paciente, por exemplo, vai conseguir fazer outras atividades durante o seu dia, sendo que ele já gastou muita energia durante aquele período? Porque é diferente o gasto de energia meu para um paciente pneumopata crônico. Eu faço esforço físico aqui, vou para academia agora e, sei lá, faço uma musculação e faço um esforço. Eu fico taquipneico, fico taquicárdico, mas logo me recupero. E é uma dispneia normal do exercício. O DPOC não, ele sente uma dispneia muito intensa, muitas vezes, só se trocando. E é uma dispneia que muitas vezes demora para passar, porque ele tem aumento da resistência das vias aéreas, ele tem desvantagem mecânica, o pulmão é hiperinsuflado, ele faz represamento de ar. Tudo isso vai prejudicando e gastando mais energia numa simples atividade, com que ele depois não consegue fazer outras coisas. Então, por exemplo, nesse estudo, eles falam que ele demora muito para se vestir ou para tomar banho. E ele fala que, assim, muitas vezes eu nem posso tomar banho, porque ele sente muita falta de ar durante um simples ato de se lavar no banheiro. Tá?
E eles falam que isso consome muito tempo do seu dia, né? E quando eu falo muito tempo, eu não sei o quanto as pessoas pensam que é muito tempo. Às vezes falam assim, ele demora 2 minutos para se vestir, 2 minutos para tomar banho. Não, não é isso, tá? Ele demora muitos minutos. São 2 casas de minutos. Mais de 10 minutos para conseguir tomar um banho às vezes. Mais de 10 minutos para conseguir vestir uma peça de roupa muitas vezes, tá? Então esse paciente, ele gasta muito tempo com atividades muito simples. É por isso que a gente precisa melhorar a qualidade de vida desse paciente. Por isso que é importante o trabalho multidisciplinar para esse paciente. Aí eles perguntam aqui, a sua respiração torna-se difícil para subir colinas, ou seja, para subir morros ou para subir algum local acidentado, uma calçada, coisas do tipo, né? Então eles falam que é muito difícil. Eles falam além de mais, eles dizem que é muito difícil cuidar do jardim, como capinar, eles não conseguem dançar, eles não conseguem, por exemplo, jogar boliche, eles não conseguem jogar golfe, eles não conseguem fazer nada, né? Eles falam que eles não conseguem carregar nada pesado, eles não conseguem, por exemplo, aonde eles fizeram esse estudo, eles não conseguem remover a neve que fica na calçada no quintal deles, eles não conseguem caminhar por 5 milhas por hora, ou seja, uma quilometragem muito baixa, tá? Porque eles também sentem dispneia. Então, galera, tudo isso, né, vai afetar a qualidade de vida desse paciente. E quando esse paciente internar, imagina esse paciente que não consegue fazer nada praticamente, né? Ele tem essas limitações tão importantes e ele não trata a sua doença. Ele continua internando, né? Ele continua não tratando, só no máximo usando um medicamento, né? E não fazendo nada, nenhuma reabilitação nem nada. E a gente sabe que no Brasil é muito ruim o processo de atenção primária. A gente sabe que centros de reabilitação para esses pacientes são muito precários, tem poucos, e que não é um hábito do brasileiro fazer tratamento não medicamentoso. Qual que é o hábito do brasileiro? É ter uma doença, procurar um médico, ter um medicamento prescrito e tomar o medicamento. E aí, muitos dos pacientes não estão nem aí para a reabilitação. Acha que isso é bobeira, que isso não vai melhorar. E aí você tem que trabalhar até um lado psicológico com esse paciente. E isso não é só no DPOC, isso é para qualquer paciente. Quantos pacientes que infartam e falam, eu vou mudar minha qualidade de vida agora, eu vou comer melhor, eu vou fazer atividade física. O cara come melhor, faz atividade física há 2, 3 meses, depois ele abandona e logo você vê ele no hospital de novo infartado. Quantas pessoas que sofrem de osteoporose e fica tomando medicamento, mas não faz atividade física, que é um dos fatores primordiais para melhorar a absorção de cálcio nos ossos, né? Então não adianta você ter cálcio livre se você não tem absorção. Não adianta você ser um paciente com DPOC e que você faz o tratamento medicamentoso adequado, você até come melhor, mas você não faz reabilitação pulmonar. Né? Você muitas vezes tem medo de fazer atividade física, de fazer um exercício físico, uma reabilitação, e esse paciente não trata esses problemas dele com a psicóloga, por exemplo. Porque esses pacientes têm distúrbios, muitas vezes, que precisam ser tratados com a psicologia. Porque é um paciente que sente medo da dispneia, ele sente medo daquela falta de ar, daquela respiração ofegante, daquele broncoespasmo. Ele tem medo de precisar ir para o hospital porque a doença dele descompensou. Então ele quer ficar quietinho no sofá, ele quer comer a sua comidinha, ele quer assistir sua TV, ele quer ficar ali bem, tranquilo, sem gastar energia. E isso vai afetando a qualidade de vida. Esses pacientes vão perdendo peso, esses pacientes vão perdendo massa muscular. E eu falei aqui muito de falta de ar, eu falei aqui de dispneia, de não conseguir fazer atividade física pela limitação ventilatória. Mas esses pacientes, com o tempo, eles começam a ter também limitações musculares. Eles perdem mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela respiração celular e nosso músculo é rico em mitocôndria. Com o tempo, com a falta de treinamento, com a falta de estímulo, o nosso músculo vai diminuindo os números de mitocôndrias, ele não vai conseguindo utilizar o oxigênio adequadamente durante a sua atividade. Esse paciente com DPOC que tem
Processo inflamatório crônico, ele vai tendo lesão também mitocondriais e ele vai ter remodelamento muscular. Ele passa a ter perda de resistência a longos esforços pela musculatura, ele passa a ter fraqueza muscular, a ter catabolismo, a ter atrofia muscular. Por isso que o quadríceps, a circunferência do quadríceps é extremamente importante para esse paciente. Então ele perde musculatura, ele perde capacidade de gerar força, ele perde capacidade de ter resistência a longos esforços. E com isso, ele começa a ter alterações cardiopulmonares. Então ele começa a ter perda de condicionamento físico, que faz com que esse paciente também não consiga fazer atividade física e tenha mais exacerbação da sua fase, da sua parte ventilatória, porque ele está descondicionado. Ele tem hipoxemia, que aumenta a resistência capilar pulmonar, que vai gerar ao longo do tempo um cor pulmonale, que pode gerar uma insuficiência cardíaca esquerda congestiva, e aí esse paciente pode ter uma insuficiência renal. Então são coisas que vão se acumulando quando esse paciente ele não vai fazendo nada para melhorar a sua doença. Então não adianta a gente tratar este paciente apenas com o medicamento. Quem está no grupo possivelmente já recebeu o link do Gold, do último Gold que eu mandei. E lá tem todas as recomendações medicamentosas e também fala da recomendação da reabilitação pulmonar. Então vocês percebem que de todas as aulas que eu estou dando, no final sempre chega na reabilitação. Né? E a reabilitação, como eu falei, é um processo multiprofissional. Não tem como fugir. O paciente com DPOC que não fizer reabilitação pulmonar, ele está fadado a ter piora da sua doença. E cada vez que ele interna, ele vai piorar mais, porque ele vai perder mais função pulmonar. O VF1 dele muitas vezes vai piorar a cada infecção. E se esse cara interna 2, 3 vezes ao ano, a piora dessa limitação ventilatória é muito maior. E quando ele interna, ele vai comer menos. Muitas vezes ele pode ter uma sepse, ele pode ser entubado. E aí tudo aquilo que ele já tinha de ruim fica pior. Perde mais massa muscular, fica mais inflamado, tem mais manifestações sistêmicas. Então esse cara sofre de sarcopenia, ele sofre de osteopenia, ele sofre de alterações hormonais, que tanto pode ser testosterona, pode ser o hormônio da tireoide. Então tudo isso é de extrema importância para esse paciente. Como que a gente reverte esses processos? A gente não vai curar esse processo, mas eu preciso reverter. Então eu preciso trabalhar, por exemplo, exercícios com peso, com muco, fazer força muscular, estimular a musculatura desse cara. E não é estimular só contração, não. Pegar 2 cotonetezinhos lá e ficar levantando, não. É fazer mesmo que ele faça força, que ele tenha estímulo muscular. Quem já assistiu a Ju falando sobre e tal, a gente precisa fadigar esse músculo. A gente precisa levar esse músculo ao extremo. Você não vai fadigar esse cara para ele ficar morto, mas você vai prescrever exercício para ele de acordo com a intensidade de, por exemplo, uma RM ou um teste subjetivo de força de 15 repetições. E você vai adequar esse treinamento para ele. Você não vai pegar o DPOC no primeiro dia e vai mandar ele fazer 80% da sua 1RM. Você não vai fazer isso, porque ele não vai nem querer ver você no outro dia. Além de você gastar a energia dele, ele cansar totalmente, ele vai ter uma dor muscular gigantesca no outro dia, que ele não vai querer ver você nem pintado de ouro. Né? É o que acontece na academia quando a gente vai treinar. Nunca treinou na vida. Vai pra academia, acha que é o Arnold Schwarzenegger, pega 300 quilos lá e no outro dia fica dolorido, não consegue nem mexer o braço, né? E a perna. Então não é assim, a gente precisa de um processo de adaptação. Começa trabalhando com 50%, 60% de uma RM, ou faz um teste subjetivo de esforço de 15 repetições, trabalhando com Borg de leve a moderado, vai trabalhar a parte cardiorrespiratória, trabalha no limite desse paciente, trabalha com 50%, 60% do limiar, né? Ou trabalha exercícios intervalados, não precisa ser um HIIT de alta intensidade,
mas trabalha exercícios intervalados. Vou dar um exemplo aqui, não estou falando que você tem que fazer isso, mas um exemplo. Faz esse cara caminhar em uma velocidade moderada, né, de esforço por 1 minuto, com 2 minutos caminhando leve, ou com 2 minutos em descanso, por exemplo. Então, você precisa bolar o treinamento para esse paciente, bolar os exercícios clínicos para ele, o condicionamento cardiorrespiratório para ele, de acordo com a tolerância desse paciente. E é só você tete a tete com ele que você vai conseguir fazer isso. Além disso, você também pode usar a eletroestimulação. Tanto fez como a corrente russa, né, que muitas pessoas gostam, não importa. O importante é que, se você achar necessário que esse paciente precise utilizar algum tipo de corrente, você pode utilizar a corrente para auxiliar no ganho de força muscular, por exemplo, tá? Isso é possível. Você pode colocar, por exemplo, um TMI. Eu vou falar mais disso na aula amanhã, sobre treinamento muscular inspiratório e treinamento periférico. Mas você pode colocar um TMI, por exemplo, para trabalhar um pouco esse músculo diafragmático, diminuir um pouco essa sensação de dispneia que esse paciente tem durante o seu dia, e isso facilitar um pouco mais a qualidade de vida para esse paciente. Imagina você, um paciente com DPOC, você tem DPOC, você não consegue dar a volta no quarteirão da sua casa. Você não consegue tomar banho sozinho, sem alguém para te ajudar. E de repente, você começa a fazer um processo de reabilitação com um terapeuta, com um fisioterapeuta, e em 2 meses você já consegue dar a volta no quarteirão, você já consegue se vestir melhor, tomar banho melhor. Isso para esse paciente não tem preço, tá? Coloque-se no lugar dele pensando da seguinte maneira: quando você quer ir para academia e você não tem doença nenhuma e você quer ir para academia treinar, né? Eu quero ganhar massa muscular, eu quero emagrecer, ficar com o abdômen chapadão e tal. Você não tem o objetivo, você não caminha naquele objetivo, e quando você vai perdendo massa de gordura, seu abdômen vai ficando top, você não vai ficando mais animado, é a mesma coisa esse paciente. Para ele, não é importante ter o abdômen chapado. Para ele, o importante é ele dar uma volta no quarteirão sem se cansar. Para ele é importante tomar seu banho e se vestir sem se cansar. Então você precisa adequar a sua atividade de acordo com o que ele quer, né? E o que ele precisa. Você vai tendo pequenos objetivos para depois você chegar num objetivo maior, que é esse cara estar inserido na reabilitação, esse paciente não parar mais, esse paciente já ter colhido grandes benefícios e entender que ele não pode parar, tá? O Vinícius fez uma pergunta se você pode usar flutter nesses pacientes. Se esse paciente tiver secreção e ele não conseguir expectorar, não conseguir fazer higienização brônquica, você pode usar. Você pode auxiliar ele na higienização brônquica. Por que a gente foca muito na reab e não fala muito de manobras de higiene? Porque o que melhora a qualidade de vida desse paciente é o exercício com peso e o exercício cardiorrespiratório. Agora, ele tem indicação de fisioresp? Se ele não conseguir expectorar a sua secreção e fazer a higienização brônquica sozinho, ele tem indicação de fisioresp. Então você pode usar um flutter, você pode usar uma capela, você pode usar um shaker, você pode usar qualquer coisa que tenha evidência científica e que ajude para que esse paciente expectore e libere essa secreção. Porque lembrando, se você coloca esse paciente hipersecretivo, por exemplo, para fazer um esforço, você tem que lembrar que a secreção aumenta a resistência das vias aéreas. Se ele aumenta a resistência das vias aéreas, o ar tem mais dificuldade para passar. Lembra que o West fala que quando eu diminuo o calibre de um vaso pela metade, eu aumento a resistência dele em até 16 vezes. Então, se você tem muita secreção e põe ele para fazer exercício, ele não vai aguentar, ele vai cansar mais rápido. Então, passe a fazer uma boa higienização brônquica antes de você colocar ele no esforço. A Beth perguntou do Power Briefing, você pode usar. O Power Briefing é um TMI, um treino muscular inspiratório para o diafragma. Você vai diminuir essa sensação de dispneia desse paciente ao longo do tempo. E lembrando que o TMI é igual ao exercício periférico. Não adianta eu fazer e depois eu parar, porque o exercício físico tem um princípio da reversibilidade. Então, se eu parar, eu perco tudo que eu ganhei. Então, sim, você pode associar o Power Briefing, sim, e não parar esse treinamento. Você pode utilizar o Power Briefing separado, ou seja, fazer exercício inspiratório e depois os exercícios periféricos. Você pode fazer o periférico
depois o respiratório, você pode até fazer o aeróbio junto com o TMI. Dá para você associar. Não recomendo associar no DPOC, porque esse paciente ele não vai aguentar. Mas vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, em determinado momento do meu treinamento, eu faço esteira, eu faço tiros de esteira com o TMI junto. Não estou falando que você tem que fazer isso no DPOC, pelo amor de Deus. O paciente não vai nem aguentar. Mas a gente pode fazer esse tipo de treinamento. Atletas fazem treinamentos específicos e HIIT, por exemplo, com power briefing. Atletas de luta livre, luta livre não, vale tudo, atletas de jiu-jitsu, atletas de corrida. Por quê? Porque o TMI, o treino inspiratório, também aumenta a tolerância ao VO2, aumenta o pico de VO2 desse paciente, porque você diminui uma coisa chamada metaborreflexo inspiratório diafragmático. Então o TMI é muito bom para qualquer tipo de paciente que necessite desse treinamento e para o DPOC também. E aí você vai adequar a carga para esse paciente. 30% da Pmax, 40% da Pmax, 50% da Pmax. Bom, aí você vai adequar, tá? Isso, você pode usar junto com uma bike também, não tem problema. Eu já fiz treino de bike com TMI, é super de boa e atletas, né, do ciclismo fazem muito isso, tá bom? Então, gente, só lembrando, novamente, nós profissionais fisioterapeutas temos por obrigação, e eu não estou falando obrigação no sentido que você tem que fazer, mas eu digo obrigação profissional, de trazer esses benefícios para esses pacientes. Então nunca esqueça que a qualidade de vida dele está diretamente afetada com os sinais e sintomas que esse paciente apresenta, e tudo isso vai depender da gravidade, se ele é Gold 1, Gold 2, Gold 3, Gold 4. Quanto maior o Gold dele, maior a perda de VF1, né, mais grave esse paciente vai ficando e maior os sintomas que ele vai apresentando. E aí você precisa adaptá-lo ele novamente aí para ter uma melhora, lembrando que a gente nunca vai reverter a perda de função pulmonar. A perda de função pulmonar desse paciente não é revertida. A gente só vai treinar a parte cardiorrespiratória desse paciente, a gente vai treinar a musculatura desse paciente para que ele consiga fazer mais esforço com aquela função pulmonar que ele tem atualmente, tá? Então lembre-se, foquem DPOC, foquem em exercícios de musculatura periférica, foquem em qualidade de condicionamento cardiorrespiratório. Foquem mais nisso e menos exercício inspiratório. Vocês só vão focar na parte respiratória dele, principalmente da higienização brônquica, quando esse paciente não conseguir fazer a higienização brônquica sozinha e ele for hipersecretivo e isso estiver atrapalhando a sua qualidade de vida. O que a gente vê é muitas pessoas querendo fazer exercícios inspiratórios, exercícios para o pulmão. Gente, essas coisas não têm evidência. O paciente com DPOC dificilmente tem atelectasia, porque ele é um paciente hiperinsuflado. Então, isso não é muito comum nesse paciente, a não ser que ele teve uma infecção e fez uma atelectasia por preenchimento alveolar, que esse preenchimento alveolar gerou uma atelectasia adjacente e tudo mais. Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que focar no que tem eficiência e tem comprovação científica. Lembrem, esse cara precisa de vocês para melhorar a qualidade de vida dele. E fazer inspirações, puxar o ar, sustentar, né, puxar o ar fracionado, essas coisas, isso não muda o desfecho desse paciente. Então ele precisa do condicionamento cardiorrespiratório, ele precisa do treino muscular, ele precisa do TMI, do treino muscular inspiratório do diafragma, ele precisa de tudo isso, ele precisa melhorar a sua tolerância. Por que eu preciso fazer exercício com força? Eu preciso aumentar a mitocôndria desse músculo, eu preciso melhorar a respiração celular desse músculo. Eu fazendo exercício de contração muscular, associado ao exercício cardiorrespiratório, eu melhoro o número de mitocôndrias, eu aumento a mitocôndria muscular, eu consigo fazer com que o músculo use oxigênio melhor, eu consigo fazer com que esse músculo tenha anabolismo, esse músculo tenha aumento, ele ganhe massa muscular, isso é importante para ele, tá? Muito importante para ele. E o condicionamento
físico cardiorrespiratório também aumenta o número de mitocôndrias e gera alterações metabólicas importantíssimas na questão de contração e fração de ejeção do coração, até a questão de resistência vascular sistêmica, tudo isso altera e melhora nesses pacientes, tá? Alguém perguntou, o paciente DPOC com câncer de pulmão. As especificações são as mesmas. Esse paciente que tem câncer de pulmão, ele precisa ter qualidade de vida, ele precisa tratar o seu câncer, seja um tratamento que não vai mudar, ele, é um câncer que não tem o que fazer, esse cara ele vai morrer com esse câncer, não tem como retirar ele, não tem como fazer cirurgia, então ele vai ter que conviver com isso. Você vai ter que adaptar esse paciente para o que ele quer. O que você vai trabalhar com o seu paciente é simples. Eu sempre falo para as pessoas, os desfechos importantes, que são importantes, é fácil de descobrir. Pergunta para o seu paciente, o que é importante para ele? Chega para ele, para aquele paciente que tem DPOC, e pergunta assim para ele, na sua casa ou no seu hospital. Seu Carlos, vamos supor que ele está no hospital. Seu Carlos, o que você quer? Com certeza, esse paciente que está internado, ele vai falar assim para você, eu quero ir para minha casa o mais rápido possível. Alguns vão falar assim para você, eu não quero morrer, eu quero ir para casa. Então, qual o desfecho importante para esse cara? Não morrer e alta precoce. Mas alta precoce de uma forma boa. Quando ele estiver na casa dele e você for reabilitar ele, ou até no hospital e você for reabilitar ele, e você perguntar assim para ele, seu Carlos, o que você quer? O senhor está bem, o senhor recuperou, já tratou sua doença, logo o senhor vai para casa, o que você quer? Se ele tiver com falta de ar, por exemplo, ele não consegue fazer exercício, e para ele isso foi importante, ele vai falar para você, olha, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria poder ir na padaria, comprar meu café da manhã, eu queria ir na casa dos meus amigos, eu queria ir na casa do meu vizinho, que é o meu amigo, que eu sempre conversava com ele, e hoje eu não consigo. O que ele está falando para você? Olha, para mim é importante eu conseguir fazer esforço físico sem me cansar. Então você vai trabalhar para que você atinja esse objetivo. Qual é? Ele quer ir na padaria? Então vamos atingir o objetivo para ele ir na padaria, tá? Então isso que a gente tem que pensar. Eu vou contar, antes de eu terminar a live, eu vou contar uma historinha rápida, só para vocês entenderem essa questão do desfecho. Quando eu era aluno da especialização, eu atendia uma senhora que tinha neuropatia diabética. E essa senhora já estava há mais de 6 meses sem andar. E ela não conseguia andar, porque quem aí conhece a neuropatia diabética, além de ter fraqueza muscular, ela tinha algumas alterações de sensibilidade que não a ajudava muito. E ela disse que fez fisioterapia com um profissional durante um período, mas que ela desistiu porque ela não conseguia voltar a andar. E ela tinha perdido a vontade de praticamente viver, porque ela vivia numa cama e tinha que pagar uma mulher para cuidar dela. E quando eu fui atender ela, eu ainda estava naquela fase inicial, estava fazendo especialização, e eu perguntei para ela, então a senhora quer o quê? A senhora quer andar? É isso que a senhora quer como importante? Ela, sim. Eu falei, tá, mas você quer andar quanto? Você quer andar para fazer o quê? E aí ela falou para mim, eu quero andar para sair da minha casa, para ir na padaria. Ela falou, eu não preciso andar quilômetros, eu só quero conseguir ir na padaria, comprar minhas coisas, eu quero ir no banheiro, tomar o meu banho sozinha, eu quero me trocar sozinha, eu quero conseguir fazer tudo que eu posso na minha casa sozinha. E se eu conseguir sair para a rua fazer algo, seria maravilhoso. Então foi aí que eu comecei a buscar esses objetivos. Então eu comecei a fazer treinamento muscular com ela, eu fazia exercício, claro, não comecei com agachamento, óbvio, de levantar e sentar da poltrona, mas comecei com exercícios na cama, exercícios de força, exercício de cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, depois a gente evoluiu para já conseguir ficar sentada na beira da cama, a gente aos poucos evoluiu para ela conseguir ficar de pé com apoio comigo, depois que ela foi para a poltrona a gente conseguiu evoluir, levantar e sentar da poltrona, até que ela começou a andar com um dispositivo de marcha. Óbvio, ela não conseguiu andar, né, assim milagrosamente sem nada, ela andava com um dispositivo de marcha. Mas ela andava pela casa dela. Nós demoramos ali em torno de 6 meses para que ela conseguisse iniciar os passos dela na casa dela. E o mais legal foi que ela conseguiu fazer isso porque eu ensinava algumas coisas para ela fazer junto com a cuidadora e depois ela me ligou, inclusive, para falar que ela conseguia fazer. Ela estava super feliz. E eu consegui chegar com ela até ela conseguir ir na padaria sozinha fazer as coisas dela.
Eu atendi essa paciente durante 2 anos e depois, infelizmente, ela teve uma obstrução abdominal e aí ela acabou falecendo, mas a gente conseguiu atingir os objetivos que ela... Eu consegui atingir esse objetivo que ela queria. E é isso, gente, tá? Sempre lembre de perguntar para o seu paciente o que eles querem, o que é importante para eles, porque às vezes o importante para você não é o importante para ele. E a gente às vezes quer buscar coisas que esse paciente talvez nem queira, tá? E muitas vezes eu até sei que o que eu quero é melhor para ele, mas às vezes ele não quer aquilo naquele momento, ele quer outra coisa. Então, às vezes um pequeno gesto para ele vai fazer uma grande diferença na vida desse paciente, tá? Então pensem nisso quando vocês forem atender o paciente no hospital, pensem nisso quando vocês forem atender o paciente nas suas casas, enfim. Nunca leve em consideração só o que você acha legal para o paciente. Eu sei, a gente trabalha com evidência, né? A gente tem que dar o melhor para o paciente, mas eu preciso, dentro da PBE, da prática baseada em evidência, eu tenho que usar a melhor evidência disponível, eu tenho que ter experiência clínica com aquilo que eu estou usando e eu tenho que incluir o paciente. Ele tem que responder aquilo que eu estou fazendo, ele tem que se adaptar àquilo, ele tem que querer aquilo. Então, muitas vezes eu falo assim, olha, o senhor tem DPOC, o senhor precisa se tratar, o senhor precisa voltar à sua vida normal, o senhor precisa voltar a dirigir sozinho, a viajar. Às vezes ele não quer, ele vai falar para você, filho, eu não quero, eu só quero viver na minha casa, andando sozinho, me trocando sozinho, fazendo as minhas coisas sozinho. Às vezes ele vai falar para você, eu só quero poder tomar meu banho, me vestir, fazer minha comida, fazer meu churrasquinho no final de semana e aproveitar o resto da minha vida. Então você vai trabalhar para você dar aquilo que ele quer. Então pense sempre no desfecho para o seu paciente, o que é importante para ele, que isso vai fazer a diferença para eles, tá bom? Gente, só lembrando, amanhã eu vou falar sobre fraqueza muscular diafragmática e fraqueza muscular periférica ao vivo no YouTube, é gratuito. Entra aí no link da bio, receba o material dessa aula que a gente vai mandar. Acabando essa aula, a gente já vai mandar o artigo para vocês. Entra no nosso grupo, não perca tempo. E você amanhã vai assistir a nossa aula gratuita. É uma aula muito legal que eu fiz para vocês, tá bom? Então não perca esse desafio. Lembrando, para quem gosta de ventilação mecânica, vai ter ventilação mecânica sim na semana que vem. Então acompanhe o nosso desafio para que você consiga aí, pelo menos, né, pegar alguma coisa. E eu sei que muitas vezes, muitos de vocês já vão saber, muitas coisas que eu vou falar aqui vocês podem já até estar sabendo, mas juntos nós podemos aí, alguns pontos eu posso trazer para vocês de novidade e vocês também, baseado nos comentários de vocês, que vocês fazem nas aulas, vocês também podem me agregar muita coisa. Então vamos lá, vamos junto aí, aprender um pouco mais e trazer melhorias para o nosso paciente. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço, uma ótima noite para todos e eu espero vocês amanhã na nossa aula do YouTube, tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado pela presença e pela paciência. Vou deixar essa aula salva. Quem perdeu as outras aulas, olhem todas aí no Instagram da Física Intensiva, que estão todas aí, tá? As do YouTube estão lá no YouTube da Física Intensiva, é só vocês ir lá que vocês também assistem. Beleza? Valeu, gente!